Vamos lá. Oi, boa noite. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com uma grande companheira nossa, uma lutadora, chamada Luana Carvalho, que é da direção nacional do movimento do MST. Tá? E é importante a gente lembrar que o objetivo dessas lives que a gente está fazendo nesse período eleitoral é para a gente também capitalizar condições de criarmos ferramentas para uma discussão mais abrangente no mandato. O nosso bate-papo hoje é sobre a agricultura familiar, mas eu vou pedir muito que a Luana, dentro dessa questão, também fale um pouco da importância do MST, principalmente nessa questão, porque o MST ele teve um papel fundamental, está tendo, né, durante essa pandemia, que a mídia não fala para a gente. A agricultura familiar ela tem uma dinâmica e tem características bem distintas, né, em comparação à agricultura não familiar. Porque nela a gestão da propriedade ela é compartilhada pela família, e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. E eu quero lembrar também que em 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou em 2014, né, em 2011 ela declarou que em 2014 seria o ano internacional da agricultura familiar. Então isso é para a gente ter uma noção da importância que é a agricultura familiar. E aí eu vou pedir à nossa companheira Luana para ela explicar um pouquinho para a gente sobre a agricultura familiar. Luana, muito obrigado por sua participação. Tá? É uma gentileza muito grande sua dispor desse tempo para bater esse papo com a gente aqui. Olá, boa noite, Alexandre. Dizer que é um prazer para mim estar aqui participando dessa live hoje, estar conversando aí um pouco com os seus ouvintes, né, e eleitores aí sobre agricultura familiar, sobre para nós é algo tão importante, né, porque o censo, né, o último censo que a gente teve no IBGE já colocou, né, que 70% da alimentação que vai para a mesa do consumidor, que vai para a mesa da população, ela vem da agricultura familiar e camponesa. Então, se a gente quer debater a questão da alimentação, se a gente quer debater, né, o preço dos alimentos que está cada dia que passa, né, que está aumentando e que faz com que grande parte da classe trabalhadora não tenha acesso a um alimento de qualidade, a gente precisa falar sobre agricultura familiar e camponesa. Assim, para nós, do MST, né, quando a gente faz a nossa luta pela terra, por acreditar que nesse país há uma enorme concentração de terras e que estão na mão de muitas poucas pessoas, né? E que tem muitas e muitas pessoas que querem um pedaço de terra para poder trabalhar, poder viver, né? Produzir a sua vida no campo. A gente está afirmando também, né, que a função principal da terra ela tem que ser a produção de alimentos. E nesse momento, o MST lança em 2014 o nosso programa de reforma agrária popular, em que a gente vai dizer, né, que a função principal da terra é a produção de alimentos, e essa produção de alimentos ela tem que ser uma produção limpa, ela tem que ser uma produção saudável, ela tem que ser o que a gente chama da comida de verdade, né, e não esses enlatados ou esses alimentos ultraprocessados. Então, para nós, é um desafio muito grande, né, de como é que a gente leva esse debate para o conjunto da população, para dizer que defender o MST, defender a luta pela terra, defender um alimento na mesa de cada um e de cada uma do povo brasileiro, um alimento que seja saudável, um alimento que chegue a um preço justo à mesa de cada trabalhador. Luana, eu estou, como você mesmo já disse aí, né? Eu estou candidato a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, pelo PSOL, no Partido Socialismo e Liberdade.
E eu travei uma luta muito intensa, porque eu sou de origem de agricultores e resido na região de Guaratiba, na cidade do Rio de Janeiro. É a quinta maior região da cidade do Rio de Janeiro, para você ter ideia. A imensidão é uma região muito, muito grande e a densidade demográfica é baixa, né? E aí, grande propriedade, uma quantidade muito grande de famílias, elas viviam efetivamente da produção de alimentos e também de plantas ornamentais. Nós tínhamos aqui produção de chuchu, de hortaliças, de batata doce, quiabo, maracujá, frutas. E essas pessoas pagavam um imposto chamado ITR. Com a reforma urbanística proposta pelo plano diretor do Eduardo Paes, na última gestão dele, ele tornou toda a cidade urbana. E nessa época, eles não deixavam claro de como a data da votação. Então, quase que todos os dias, durante, 3, 4 meses, eu tentava reunir com esse pessoal, inclusive chamando o sindicato rural, para a gente se organizar e mobilizar essa população, esses trabalhadores rurais, para contactar os vereadores e mostrar para eles, olha, alimento não dá em prateleira, não dá em cimento. A gente produz, nós existimos de fato, a gente tem que produzir, né? E a gente, inclusive, apresentou uma proposta de criar o primeiro bairro agroecológico na cidade do Rio de Janeiro. O sindicato rural falava assim para mim, Talhão, conversa fiado, o prefeito não vai fazer isso não. Eu falei, cara, claro que vai, ele está indicando isso, ele vai fazer. Moral da história, o sindicato não quis se mobilizar, foi a votação, e com exceção de uns 5 vereadores, eu posso até falar o nome deles aqui, foi o Eliomar Coelho, ele ainda era vereador, a Aspásia Camargo mudou o seu voto, porque eu parei ela antes dela ir na tribuna, parei ela no corredor, porque ela ia votar. O Roberto Monteiro, que era o relator do plano diretor, voltou atrás, porque eu também conversei com ele. E mais uns 2, que eu não me recordo. Pois bem, fora esses 5, todos os outros votaram para o fim da área rural na cidade do Rio de Janeiro, que eram Mendanha, Rio da Prata e Campo Grande, e toda a região de Guaratiba e parte aqui de Sepitiba. Nesse dia, quando eu percebi, eu estava na tribuna, nesse dia, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a jogar na cabeça dos vereadores lá embaixo, alface, cheiro verde, banana, né? E aí eu fui detido pela polícia, a guarda da Câmara, para a votação dar prosseguimento. E hoje eu, como candidato, né, essa vai ser uma das principais bandeiras minhas, né? Eu vou pedir para que seja feita uma revisão no plano diretor e a gente crie, tanto no Mendanha como no Rio da Prata e em Guaratiba, uma área especial para atividade agroecológica, né? Porque não dá na minha cabeça, eu não consigo imaginar uma cidade como o Rio de Janeiro, com o potencial que tem, com o histórico que tem em determinadas regiões, com a vocação que tem, né? A gente joga isso tudo para o lixo. Isso tudo a gente sabe que é um comprometimento muito grande que esses gestores e esses políticos têm com a especulação imobiliária. E mais do que isso, eles chegam até a marginalizar o lavrador. E aí, quando eu vejo você uma militante do movimento dos Sem Terra, né, o MST, uma pessoa que tem uma discussão voltada para a agricultura familiar, eu queria muito que você falasse um pouco para a gente da importância da produção que o MST teve durante a pandemia. Porque a grande mídia, ela marginaliza, esse é o nome mesmo, ela marginaliza, né, os militantes do MST. E passa lá na imprensa sempre que uma empresa tal doou não sei quanto, mas eles não falam
da capacidade e da solidariedade que tem esse povo do MST. Muito bom você falar sobre isso, Alexandre, e trazer um pouco essa história, porque é isso, né? A especulação imobiliária aí sempre ditando as regras, né, dos governos. Isso também já aconteceu em outros municípios, né? A gente teve a experiência de Nova Iguaçu também, que tem uma área rural gigante e que o prefeito, na época, o Burnier, ele decretou também a cidade como 100% urbana para que a população inteira pagasse IPTU, né? E isso prejudica não só do ponto de vista da arrecadação, né? Assim, melhora, aumenta a arrecadação do município, né? Que ao invés de você pagar o ITR, você passa a pagar o IPTU. Isso prejudica os agricultores, né? Porque eles vão ter que dispor de mais recursos para pagar esses impostos, mas não só isso. Assim, quando você decreta que uma cidade ela é urbana, você tira a possibilidade desse agricultor dele acessar políticas públicas para a agricultura familiar. Porque todo agricultor ele tem um documento que é como se fosse um documento da identidade, né, que a gente chama que é a DAP, que é uma declaração de aptidão ao PRONAF, que é uma política do governo federal. Então, esse é um documento um documento de identidade do agricultor, né, que o identifica como agricultor familiar. Só que para você ter acesso à DAP, você tem que ter, né, o seu território ali que você mora e que você trabalha, ele tem que ser um território identificado como um território rural. Se você não tem a DAP, você não consegue acessar uma série de políticas. Então, assim, isso é uma forma, né, de você fazer com que a especulação imobiliária ela avance mais rápido e ela possa, né, ir agredindo esses agricultores, né, para ir tomando os seus territórios e muitas das vezes se expandindo, né, e muitas das vezes a preços e com muita violência com esses agricultores. Então, assim, isso é uma barbaridade, né? E aí a gente parar para pensar, e nesse momento agora, assim, de pandemia, que a gente vem discutindo tanto, né, em que a alimentação ela tem um papel fundamental, porque, né, uma boa alimentação ela fortalece o seu organismo, ela ajuda o seu organismo a passar, né, por qualquer processo de adoecimento, né, de uma maneira mais branda, né? Então, se a gente quer falar aí nos cuidados agora dessa pandemia, não que vá prevenir, né, mas a alimentação ela fortalece o sistema imunológico, ela faz você passar de uma forma mais leve por esses vírus, né, e todas as doenças que estão aí colocadas para nós. E aí, né, você tem, por outro lado, o governo tirando a possibilidade da agricultura familiar, né, de produzir alimento que poderia estar chegando a essa população urbana que não tem condições, né, de produzir o seu próprio alimento, que a gente sabe que vive aí nas favelas do Rio de Janeiro, que está numa situação mais vulnerável, porque a gente sabe que nesse período da pandemia, né, perdeu seus empregos, não consegue ter acesso ao trabalho, né, não conseguem ter acesso muitos ao auxílio emergencial, então estão em condições totalmente vulneráveis e aí também não tem o acesso ao alimento, porque você não tem a agricultura familiar, né, do município que poderia estar produzindo e poderia estar fornecendo direto para essa população e você não tem. Nessa pandemia, nós tiramos, assim, a nível nacional, no MST, né, como o que a gente chamou da nossa quarentena produtiva, né? Que nesse momento que a gente precisaria se recolher, que a gente teve, né, que voltar para as nossas áreas, voltar para as nossas casas, né, fazer o isolamento por questões do cuidado, no campo, fazer esse isolamento é muito diferente, né? Porque no campo você tem toda uma área, você tem todo um território que você possa andar, em que você possa trabalhar e que você não tem contato com outras pessoas, né? E aí por isso que a gente chamou da nossa quarentena produtiva, porque, né? É voltar para a produção, é produzir alimentos de ciclos curtos, né? Para que a gente pudesse
organizar, fazer a solidariedade, né, organizar campanhas para que a gente pudesse estar levando o nosso alimento a essa população da cidade que não tem esse acesso e que se encontra nessa situação tão vulnerável. Né? Nesses 8 meses, mais ou menos, né, 9 meses quase de pandemia, o MST já doou mais de 4 mil toneladas de alimentos, assim, no Brasil. Quanto? Como eu não entendi. 4 mil 4 toneladas. mil toneladas? 4 mil toneladas de alimento em todo o Brasil. Seja em campanhas diretas, em que a gente levou o alimento a um bairro, né, a um grupo, a algum outro movimento que esteja na cidade, fizemos essa doação direta, organizando as nossas cestas, né, e fazendo essa doação de alimentos diretos, seja também através de refeições que a gente produziu com os nossos alimentos para doar, principalmente a população em situação de rua, né? A gente fez, aqui no Rio de Janeiro, a gente fez uma campanha, né, da Marmita Solidária, fizemos em Pernambuco, fizemos no Paraná, em São Paulo, em vários estados, né, doando, produzindo alimentos em alguns espaços. Aqui no Rio de Janeiro, a gente fez o nosso Armazém do Campo, que é uma loja de comercialização que a gente tem na Lapa, e a gente produzia esses alimentos, né, e entregava para a população em situação de rua. Porque, para nós, solidariedade não é essa solidariedade SA que está colocada aí nos meios de comunicação, como você disse, né, que as empresas doaram isso, doaram aquilo, né? Para nós, solidariedade não é a gente dar o que nos sobra. Para nós, solidariedade é uma solidariedade de classe, é repartir aquilo que a gente tem. Então, a gente priorizou muito. E, para além da comercialização dos nossos produtos, nós precisávamos, né, fazer com que o nosso alimento chegasse a essa população que a gente sabe que ia sofrer mais com essa pandemia, nessa crise social gigante que a gente vive, né? Então, solidariedade para nós é isso, é uma solidariedade de classe, é uma solidariedade de luta, é uma solidariedade que a gente faz com aqueles que a gente considera que são os nossos companheiros, né? E aí por isso que a gente organizou a nossa produção, né? Fomos para a terra, fomos para a roça trabalhar, produzir e fazer, comercializar, né? Mas também fazer essas campanhas todas de solidariedade para entregar essa alimentação. Poxa, isso é formidável, né? Isso é uma demonstração clara de que é possível, né? A gente ter um outro modelo. Isso é claro. E também tem um outro aspecto também muito interessante, Laura, que é o seguinte, que é a forma como é cultivado. Que tipo de alimento ele é? Que tipo de alimento é? Porque, de um modo geral, a agricultura familiar, o impacto ambiental é muito menor do que esse impacto mecanizado que tem, essa produção mecanizada. A utilização, o uso de agrotóxicos, desmatamento para cultivo de produtos, como a soja, por exemplo, né? Ela tem causado impacto ambiental gigantesco. A agricultura familiar ela não tem essa característica, né? Inclusive, do próprio empobrecimento do solo, né? A desertificação, essas questões todas, que o agronegócio, né? Que é pop, isso, que eles falam que é pop, né? Acaba ocasionando. Quando a gente está consumindo um alimento de origem, de fato, familiar, eles não têm, né? Ele não é cultivado da mesma forma que o outro, porque o outro, né? Ele tem um objetivo único, que é a geração do lucro. E, para isso, ele utiliza tudo que é necessário, tudo que é possível, para ele ter uma produção estrondosa. E aí a gente vê que, se, por exemplo, aquele programa, né, nacional de alimentação escolar, né, o PENAI, né, se a gente, ele existe, mas ele não está, de fato, efetivado. Né? Se a gente conseguisse, se ele estivesse, de fato,
A agricultura familiar hoje, ela poderia ser um grande aliado, por exemplo, da merenda escolar das nossas crianças, né? As escolas poderiam. Então, eu acho que a gente tem que, além de incentivar, a gente tem que criar mecanismos para poder financiar mesmo, né? Voltar às feiras locais, quando eu era criança tinha isso, né? As feiras, né, familiares, de produção familiar, as hortas comunitárias. Não se tem mais isso hoje no Rio de Janeiro, praticamente, né? Como eu falei, tinha falado contigo aqui antes da gente começar, a gente tem uma Avenida Brasil ali imensa, dos dois lados, em determinados locais, são verdadeiros lixos de carros velho, prédio totalmente velho, e que poderiam ser transformados em hortas urbanas. Então, a gente sabe que existe, de fato, a possibilidade. Esse exemplo que você disse aí, por exemplo, das 4.000 toneladas que o MST, o Movimento Sem Terra, doou durante a pandemia, isso tudo serve para a gente como um grande exemplo de que é possível a gente criar uma política para a produção da agricultura familiar até em centros urbanos. Eu não entendo por que o Rio de Janeiro parece que eles têm vergonha, né? Eu acho que esse pessoal, eles acham que a alimentação ela sai da tela de um computador ou de um bloco de concreto de um prédio, né? Tudo seria muito mais fácil, tudo será muito mais fácil se a gente tiver uma prefeita, né, eleita progressista. Eu torço para que minha camarada Renata Souza seja eleita, número 50, e que vereadores também, né? Não só os que já temos lá, que é uma bancada importantíssima, importantíssimo, né, dos nossos 6 vereadores, mas eu costumo falar para o pessoal o seguinte: olha, a gente tem que engrossar o caldo. E é por isso que eu sou candidato a vereador. Eu acho que a gente tem que ter essa tarefa. A gente tem que ombrear com os nossos camaradas do campo e a gente trazer essa discussão para o meio urbano. Como você disse, 70% de toda a produção que a gente tem aqui no Brasil é da agricultura familiar, gente. Então, há possibilidade, sim, da gente fazer isso. E aí, Luana, eu queria ver com você, eu queria saber de você o seguinte: essa experiência que você teve, você me falou de uma experiência de uma lei do plano diretor lá em Nova Iguaçu, né? Que ela foi revista e voltou, então, a áreas rurais lá em Nova Iguaçu, né? Eu acho que a gente tem que buscar a mesma situação para fazer aqui no Rio de Janeiro. Talvez seja mais fácil, né, a gente mobilizar esse pessoal nosso aí para, na revisão do plano diretor, a gente rever essa condição. Não, com certeza, Alexandre. É como você disse, né? Quando a gente defende a agricultura familiar e camponesa, né? É porque a gente entende que é ela que de fato produz alimento que vai para a mesa e da classe trabalhadora. E quando a gente faz a luta pela terra, a gente quer não só democratizar o acesso à terra, que é totalmente antidemocrático aqui no Rio de Janeiro, há uma concentração gigante de terras, no Rio de Janeiro não, no Brasil há uma concentração gigante de terras no Brasil, mas a gente quer também produzir um outro modelo de produção que seja antagônico a esse modelo de produção que a gente tem no campo hoje, que é liderado por agronegócio. Então, defender a democratização da terra e defender a agricultura familiar e camponesa é defender uma produção de alimentos saudáveis, uma produção de alimentos, né? E aí a gente coloca hoje, né, como uma matriz de produção, como uma forma de produzir a agroecologia, né, que é você pensar uma produção com diversidade, é você pensar uma produção que você respeite e que você interage ali com um biome, com os ecossistemas que estão ali, né, no território.
uma produção que respeite a biodiversidade daquele território, que respeite as especificidades regionais, a cultura alimentar também, né, daquele território, e que possa, né, e que seja produtiva, né, que tenha uma produção grande, mas que tenha, respeitando aí você tirar essa ideia da artificialização, né, que o agronegócio coloca, que traz insumo externo, traz agrotóxico. Um dado: ano passado, Bolsonaro aprovou mais de 600 agrotóxicos durante o ano. Isso foi um recorde no Brasil, né? Nunca se tinha visto a aprovação de tanto agrotóxico no mesmo ano como teve no governo Bolsonaro. Esse ano, só no tempo de pandemia, né, Bolsonaro já aprovou quase 300 novos agrotóxicos, só durante esse tempo de pandemia, né, em que a gente está todo mundo aí pensando na saúde, todo mundo pensando nessa crise, né, social que a gente vive, e o governo Bolsonaro continua aí aprovando, continua, assim como o seu governo disse, né, o ministro do Meio Ambiente está passando a boiada literalmente por cima dos nossos corpos, por cima dos nossos territórios. Então, pensar... Além, né, Luana? Desculpa, Luana. Além deles ter despejado centenas de famílias já assentadas, produzindo, como foi no estado da Bahia, Minas, né? E assassinato, né? E assassinato também, porque essa é uma prática muito comum desse governo, né? É um governo que não quer, porque não sabe dialogar, não reconhece o que é soberania nacional, não reconhece a função social da terra. É um governo voltado apenas para a especulação, né, e capacho do capital internacional, né, onde está espoliando toda a nossa soberania, massacrando o nosso povo do campo, o povo trabalhador. E aí é importante a gente falar e denunciar, porque isso tudo é extremamente... não é aceitável, e a gente tem que arrumar uma forma, a gente tem que combater isso. A gente tem que estar ombreado, porque a gente não pode achar e aceitar isso como normal, porque esse tipo de coisa ele não faz parte da vida. Isso é parte de qualquer outra coisa diabólica, ruim, né? O que a gente tem que defender é defender o trabalhador do campo, é defender o trabalhador de uma forma geral, e os interesses da nossa soberania, onde já se viu, né, a agricultura familiar, que é responsável por mais de 30% de toda a riqueza gerada no país, e ser tratada como está sendo tratada. Isso não não tem qualquer possibilidade de ser admissível. E além disso, né, é envenenar o nosso povo. Ele está envenenando as nossas famílias, envenenando as nossas crianças, porque esses agrotóxicos que ele liberou, alguns deles, somente no Brasil, têm a permissão legal. Vários países, eles são proibidos há muito tempo. Então, as pessoas precisam pesquisar de fato e entender o que está acontecendo no país. Porque ficamos nós aqui lutando, batalhando, e a população parece que se mantém refém, parece que está anestesiada. Eu acho que a gente tem que começar a provocar essa gente. E essas lives, eu acho que ela tem uma importância bem legal por isso, porque ontem, a Mel, nossa companheira do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, quando ela falou o número de pessoas que eles construíram e que as moradias deles, a luta dele era por moradia, construção de moradias, mas não era tirar a pessoa de uma área insalubre e colocá-la numa outra situação insalubre. Não é nada disso. E ela desconstruiu isso, e depois da live dela, olha, o que teve de gente ligando, querendo saber mais informação, né? E professores, hein? Não pessoas que, teoricamente, têm dificuldade na informação, não. São professores. E aí, Luana, quando você coloca para a gente a quantidade de veneno
que esse camarada que está aí, esse camarada não, né? Esse Pulha tem feito de forma autoritária a entrada delas e a legalização, isso tudo é para favorecer esse agronegócio que é pop. Porque o pop, ele está nos matando, ele está nos envenenando. E aí a agricultura familiar, que produz legumes, verduras, café, milho, mandioca, arroz, trigo, extremamente saudável, o acesso dele para as nossas crianças na merenda escolar é colocado tanto problema, tanta burocracia que ele não chega a ser executado. E aí eu acho que a gente tem esse papel. Eu acho que os agentes públicos, né, como os vereadores, deputados estaduais, senadores, deputados federais, eles têm que batalhar e têm que enxergar isso. A função aqui na cidade é muito mais próximo, porque o vereador é muito próximo do cidadão. Então, para você ter acesso a um deputado estadual, às vezes fica um pouco difícil, porque ele abrange, ele é de outro estado, fica talvez um pouco mais difícil. Não é impossível. O deputado federal é muito mais difícil. Agora, o vereador, não. O vereador, ele está ao lado da nossa porta. E aí, quando a gente fala que, por exemplo, aqui a região de Ilha de Guaratiba foi um dos maiores produtores de farinha de mandioca no século passado, um dos maiores produtores de peixe na cidade do Rio de Janeiro, de banana, de milho. Hoje as pessoas não podem, esse pessoal todo está pobre, eles não têm absolutamente nada, e muitos deles perderam sua terra porque elas foram leiloadas para ser construído mansões, condomínios. E uma das formas que a gente tem até para reverter esse êxito urbano rural que acontece é a própria valorização da terra. Essa é uma das melhores ferramentas que existe para fixar o homem na terra. É a valorização da terra, né? E aí tem que ter não só da terra, mas tem que criar mecanismo de incentivo para ele. Porque é muito fácil a gente escutar também um governo falar assim, não, eu dei não sei quantos 1.000 hectares, mas é pegar as pessoas e largar ele lá, né? Não dá assistência técnica, não dá semente, não dá financiamento, não tem acompanhamento. Então é muito complicado, né? E aí, Luana, eu acho que a gente tem condições reais de tornar a cidade do Rio de Janeiro autossustentável com produção familiar. A gente pode criar propostas de termos o primeiro bairro agroecológico, né, de fato, numa metrópole nacional. Porque nós já temos toda uma cultura, né, na região. E a gente tem que revitalizar isso. E esse bate-papo com você, ele dá um gás para a gente, que você não tem tamanho da quantidade de gás, porque é uma experiência real, viva, né? A gente vê uma pessoa jovem como você, uma mulher lutadora, né, enfrentando todo esse preconceito que existe contra os nossos trabalhadores rurais. E você falando dados para a gente aqui, por exemplo, eu não tinha nem noção da quantidade de doação só na pandemia, né? E me parece também que o MST é o maior produtor de arroz orgânico, não é isso? Sim, sim. Eu acho que é isso, Alexandre, assim, eu acho que pensar, enfrentar de fato todos os desafios, desigualdades que estão colocados numa cidade, né, como o Rio de Janeiro, é você também pensar na soberania e na segurança alimentar dessa cidade, né? E isso perpassa, né, de você promover políticas que desenvolvam e que deem subsídios, de fato, para a agricultura urbana, que é gigante aqui na cidade do Rio, né? Você tem várias favelas, né, que tem agricultura urbana,
tem agricultura familiar e camponesa, tem áreas rurais, né, muito grandes, aí como essa região da Zona Oeste, né, que tem uma expressividade, poderia ter uma expressividade, né, para a agricultura, se você tivesse injetado política pública, né, financiamento para não só produzir, mas políticas também de comercialização. Por exemplo, nós temos a maior rede escolar, se eu não me engano, da América Latina, que é a cidade do Rio de Janeiro, e ano passado teve que ir para o Ministério Público o PENAI, porque a prefeitura nunca fez compra do PENAI, né, com a lei, né, que obriga 30% ser oriundo da agricultura familiar, e aí a lei ela é bem explícita, né, quando ela diz: primeiro, o município tem que olhar ao seu redor, né, ali no seu território. Se não é suficiente, né, vai para aumenta um pouco essa região, né? Assim, vai para a região ao redor do seu território. Se não é o suficiente, vai para o estado. Se não é o suficiente, vai buscar no Brasil. Então, o PENAI é uma lei, né, que além de obrigar a compra de 30% da agricultura familiar, obriga que essa compra ela parta da região que potencialize o desenvolvimento do seu município, né, primeiramente. Então, o município do Rio poderia, a agricultura que existe no município do Rio, poderia sim, né, estar muito mais desenvolvida, poderia estar num outro patamar, se tivesse de fato uma responsabilidade na aplicação das políticas públicas, né? E aí é você pensar, né, não só nesse desenvolvimento da agricultura familiar, camponesa, da agricultura urbana que existe na cidade do Rio, mas como é que você pensa, por exemplo, né, centros de distribuição para que essa agricultura ela possa entregar em polos, né, em campos, em galpões, e a prefeitura arque com essa logística da comercialização. A nossa cidade do Rio de Janeiro é muito grande também. Pensar que a agricultura ela vai vender para o PENAI, para uma escola, por exemplo, e vai entregar 10 pés de alface numa escola, e 50 quilômetros depois mais 10 pés de alface, isso inviabiliza qualquer política de fomento à agricultura. Então, assim, pensar aqui na cidade do Rio, como é que a gente constrói esses centros de distribuição, né? Que é essa alimentação que vem daqui, do próprio município do Rio, mas que também você pode fazer consórcio, né? Com outras regiões, como municípios do interior, para que abasteça a rede, não só a rede de educação, mas, né, os hospitais públicos e toda a rede pública, né, do município do Rio de Janeiro, e a própria comercialização você traga em consórcio com esses municípios do interior, para que a prefeitura ela possa organizar essa logística. Como é que a gente pensa, né, um pouco na ideia do que o Betinho, né, trouxe dos restaurantes populares, mas esses restaurantes não só como restaurante, não só como espaços da refeição, mas como espaços também da produção desses alimentos, em que pudessem ter hortas, em que pudesse ter espaços, né, que junto com o SUS, porque pensar saúde é também pensar alimentação, né? Como é que junto com o SUS a gente sabe que o SUS está espalhado, né? O SUS ele está espalhado em todo o nosso território. Como é que a gente pode pensar a construção de hortas, esse trabalho no âmbito da segurança alimentar a partir do SUS, a partir dos restaurantes populares? Como é que a gente incentiva para que cada cidadão carioca, né, ele possa ter um espaço, seja dentro da sua casa, né, de uma horta, para que minimamente ele possa produzir algo que ele vai se alimentar, né, que vai gerar saúde. Então, eu acredito que pensar no enfrentamento real de todos os problemas e desigualdades que existem aqui nessa cidade passa também por você fazer um debate sobre o rural e você fazer um debate sobre a alimentação, sobre a segurança alimentar. E é isso, né? Quando você desenvolve agricultura, quando você dá crédito, quando você dá subsídio, né, para que essa agricultura ela possa se desenvolver, você consegue expandir essa produção, né? Foi o que você falou. Nós do MST, nós somos hoje o maior produtor
de arroz orgânico da América Latina. É uma produção que está na região sul aqui do Brasil, né? São vários assentamentos, são milhares de famílias que fazem parte. Então, assim, não é uma empresa que está produzindo esse arroz, né? São milhares de famílias que são cooperadas, né? Que são coletivizadas e que produzem esse arroz, que vai para a cooperativa, e dessa cooperativa hoje se vende o arroz no Brasil inteiro, né? A gente tem essa experiência do café em Minas Gerais, no Espírito Santo, a gente tem experiências, né, em vários estados, assim, de você dar esse subsídio para desenvolver os nossos assentamentos, e aí você constrói processos que estão dentro de uma outra lógica de produção da vida, de produção do alimento, né? E processos esses que são cooperados e que desenvolve não só o assentamento, mas também gera emprego, gera renda para toda a região que está ali ao redor do assentamento. Então, você desenvolver não só os agricultores em si, mas você também proporciona uma geração aí de todo o território que está ao redor dessa agricultura. Então, eu acredito que o caminho seja um pouco por aí. Para você ter ideia, quando você falou assim, a gente precisa ver um entreposto, né, para escoar essa produção, essa coisa. Nós temos aqui a Fazenda Modelo, para você ter ideia. São mais de 30 galpões ociosos. Uma fazenda que pertence ao Estado do Rio de Janeiro e está emprestado ao município por 99 anos. Uma área imensa, que o objetivo dela, na década de 1920, era desenvolver a atividade agrícola na região. Então, tem todo um trabalho possível de ser reconstruído, né? A Silvia aqui me falou que o nosso tempo já está estourando. Tá? Eu gostaria muito, Luana, que você fizesse as suas considerações finais, mas queria deixar aqui todo o meu carinho a você e aos nossos companheiros do campo, os nossos lutadores, ao MST, aos nossos trabalhadores da agricultura familiar. Vocês são símbolos de luta para a gente e motivo de muito orgulho para nós que somos lutadores por uma sociedade mais igualitária. De fato, eu não acredito que seja possível a gente alcançar uma sociedade igualitária sem luta. E vocês têm mostrado para a gente que o caminho é esse. Então, meus agradecimentos a você, meus parabéns por sua luta, e a gente vai estar sempre à disposição. E eu peço você para fazer suas considerações. Muito obrigado, Luana. Eu que agradeço, Alexandre. Foi um prazer estar conversando aqui com você, né? Conversando aí com essa galera aí da Zona Oeste, né? É um prazer poder estar trazendo um pouco do nosso trabalho, nossa experiência assim, do MST. Dizer que não são tempos fáceis, a gente vive uma ofensiva muito grande, esse governo, né? A campanha dele era uma campanha da morte, foi uma campanha que tentou o tempo todo, né, desqualificar o MST com essa ideia de que vamos acabar com o MST. Então, assim, não está sendo fácil. Esse final de semana mesmo, a gente teve no Paraná um companheiro que foi sequestrado e brutalmente assassinado, um assentado nosso, um companheiro da luta do MST. Então, a gente tem vários despejos aí que estão acontecendo no Brasil inteiro, mesmo nesse tempo da pandemia. A gente tem um despejo, né, que pode acontecer a qualquer momento aqui no estado do Rio de Janeiro, num assentamento que até agora, o início da pandemia, entregava 1 tonelada de alimentos por semana para o município, que é lá em Macaé, para alimentação escolar, e esse assentamento está com um despejo marcado. Então, assim, a ofensiva sobre os nossos territórios tem sido muito grande, não está sendo fácil resistir, mas dizer que a gente está aí, a gente segue resistindo e lutando, né? Porque a gente acredita que a luta pela reforma agrária é uma luta pela transformação da sociedade e que fazer reforma agrária também acaba com problemas estruturais que tem
nas cidades. Então, o que a gente precisa, né? Campo e cidade se unir para a gente conseguir fazer essa transformação social. Então, nós seguimos aí na luta, seguimos produzindo, seguimos resistindo nos nossos territórios, né? A gente não vai deixar que eles tomem territórios que já foram conquistados, nossos, que o nosso povo tem dignidade de vida, a gente não vai retroceder e a gente segue aí nessa luta. Tá certo. Muito obrigado, Luana. Pessoal, olha, a gente está encerrando aqui a nossa live. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a Luana, em nome do MST, porque ela é uma dirigente nacional, e falar para vocês o seguinte: há possibilidades reais de tornarmos parte da Zona Oeste um dos maiores produtores de agricultura, através da agricultura familiar. Uma agricultura onde respeita a dignidade do ser humano, onde leva em consideração a biodiversidade, né? E nada de agrotóxico. A gente tem condição de produzir alimentos saudáveis para as nossas crianças. Agora, para isso, a gente tem que estar juntos, imbuído de um único sentimento, que de fato é a nossa solidariedade e a fraternidade. Não essa solidariedade que a grande mídia expõe, né? Mas uma solidariedade real, de fato, onde o direito das pessoas tem que ser garantido. E para isso, e por isso, eu sou candidato a vereador pelo PSOL. Meu nome é Alexandre Pantaleão, número 50884, por uma sociedade mais justa. Porque a nossa luta é por todos e por todas. Um grande abraço a todos, um grande abraço, Luana. Muito obrigado.